Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Somos um só espírito com o Senhor. Ótimo dia a todos, onde você estiver, no horário que você estiver me assistindo. Recebo que hoje seja aí um ótimo dia para você, que tudo vá bem na sua vida e que Deus mesmo te esclareça os olhos do seu entendimento e você possa entender a verdade do Evangelho. Um ótimo dia para todos. Muito obrigado aí pela sua audiência, a você que está nos assistindo já ao vivo e também por essa gravação, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook e por outra maneira que você possa estar aí nos assistindo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos aqui falar hoje a respeito de um assunto que divide os tempos, que é a fé e as obras. Existe uma confusão, não é isso? Que muitos dizem, não, tem que ter fé, mas tem que ter obras. Outros, não, tem a fé e a obra são diferentes. Vamos ver o que diz o Evangelho. O apóstolo Paulo, até um verso que nós vamos ler aqui, ele diz que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Salva aqui, ó, a nossa mente, salva o nosso entendimento, não é isso? E é a respeito dessas coisas que nós vamos estar falando aqui. Para você que não me conhece, não é isso? Meu nome é Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa aqui do Brasil. Cidade abençoada por Deus e bonita por natureza. Eu gostaria de pedir a você também que compartilhe a mensagem. Se for possível, aí esteja compartilhando nas suas páginas para que outras pessoas possam entender a diferença das obras e da fé. E nós temos também um canal no YouTube, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E gostaria de pedir a você que se inscreva aí no nosso canal. Ainda não temos muitos inscritos, nós estávamos em outro canal, mas tivemos que mudar por alguns problemas técnicos, mas estamos nesse novo canal. E peço a você que estava inscrito lá naquele que também se inscreva nesse canal, para que a palavra corra e seja glorificada, tá bom? Compartilhe a mensagem com seus amigos, nas suas páginas aí, para que a palavra corra e seja glorificada. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado a você que está aí nos ouvindo, que gasta aí um tempo, investe um tempo aí nesse conhecimento. Eu recebo que tudo está bem na sua vida e que Deus mesmo faça você entender, porque eu mesmo não consegui convencer nem a mim mesmo. Quem nos convence é o próprio Deus, não é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, ele diz que Deus que dá o entendimento, é Deus que ilumina os olhos do nosso entendimento. Você entende essa palavra? Não é pela sua grande inteligência, não porque eu sou muito inteligente, não, abençoado, não é isso. É Deus mesmo, no teu espírito, Ele que te dá o entendimento, Ele que te fez conhecer. Você foi escolhido para essa palavra. Você ouviu, não é isso? Por isso que nós falamos, para que outros também possam ouvir e Deus possa iluminar os olhos do entendimento, assim como fez comigo, assim fez com você, assim como fez com os nossos abençoados que estão aí nos ouvindo, tá bom? Então vamos aqui dar início, o nosso tempo aqui não é muito, temos aqui um pouquinho de tempo. O tema de hoje, como nós falamos, é esse: se tem obras da lei, não é por fé. Se você está em algum lugar, se você participa de algum grupo que vive, que a doutrina são de acordo com as obras da lei, então, abençoados, não é por fé. Vamos ler aqui um verso, porque o que nos interessa aqui é o Evangelho. Não é a minha opinião, porque se eu ficar aqui falando direto aqui, vai parecer que é a minha opinião. Não, aqui é a minha opinião, aqui não vale nada, não é melhor do que a sua, nem pior. É apenas uma opinião. Vamos aqui de acordo com o Evangelho que diz assim, ó, Gálatas capítulo 2, no verso 21, que diz assim: não aniquilo a graça de Deus, não destruo a graça de Deus, não desprezo a graça de Deus, não é isso? Por quê? Por que eu não destruo a graça de Deus? Se a justiça provém da lei de Moisés, segue-se então, entende-se então, que Cristo morreu à toa. Cristo morreu em vão. Se a justiça provém
da lei de Moisés, daquilo que eu possa fazer, dos 613 mandamentos, então eu estou dizendo, eu estou concordando que Cristo morreu em vão, não é isso? Diz o Evangelho, se alguém procura se justificar com as obras da lei, se está pregando, se está falando, vivendo como se Cristo tivesse morrido em vão. Se você está fazendo alguma coisa, procurando se justificar diante de Deus de acordo com a lei, em outras palavras, você está dizendo que Cristo morreu à toa. E Cristo morreu, abençoados, para acabar com as obras da lei. Esse foi uma das tarefas, não é isso, do próprio Deus, quando se manifestou aqui em carne, foi acabar com a lei de Moisés. Pois o pacto da lei, veja bem, abençoados, precisamos entender aqui algumas coisas que a religião nos enganou. O pacto da lei que foi acrescentado somente aos judeus e teve fim na cruz. A lei de Moisés, ela já teve um fim, ela já não está valendo mais. Teve um fim ali na cruz e na destruição do templo lá de Jerusalém, no ano 70. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, a lei de Moisés, os 613 mandamentos, não é somente uma parte, o fim da lei foi Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou. Para Deus ali, acabou a lei. Deus já não via mais ninguém segundo a lei de Moisés, porque ele na cruz acabou com a lei de Moisés. Ele não julgava mais ninguém. Tem um verso aí, 1 Coríntios capítulo 5, 19, diz que Deus estava ali na cruz, não considerando o pecado de ninguém, não considerando a transgressão de ninguém segundo a lei, porque ele morreu e ressuscitou exatamente para fazer isso. E entenda uma outra coisa, assim como você entende que a lei foi dada unicamente aos judeus, entenda que gentio era um povo diferente dos judeus e que nunca foi dado lei de Moisés. Que coisa interessante, eu não sabia disso, fiquei sabendo disso aqui quando há pouco tempo, né, isso, Romanos capítulo 2, verso 14, diz que aos gentios não foi dado lei de Moisés. Deus nunca julgou um gentio segundo a lei de Moisés, porque foi uma exclusividade, um privilégio somente para os judeus, os 613 mandamentos. E a lei de Moisés, veja bem, você que gosta, que acha bonito, que coisa linda, que fica até com ciúme, com inveja lá daquele povo, a lei de Moisés foi um impacto de maldição e morte. Não foi nada bonito não, abençoados. A lei de Moisés foi um pacto de maldição e morte. Ninguém conseguiu cumprir. Esse detalhe, ninguém conseguia cumprir, porque na verdade a lei era um labirinto, né? Você conseguia cumprir 1, 2, 3, automaticamente você contrariava o terceiro e o quarto, e pronto, já era culpado de todo. Mas isso aí foi planejado pelo próprio Deus, para que ninguém viesse a cumprir a lei. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, diz que a lei foi um pacto de maldição e morte, e no verso 9 diz que era um pacto de condenação. Só serviu para condenar, não justificou a ninguém. A lei de Moisés nunca justificou a ninguém. Ela foi posta exatamente para isso, para condenar. Foi um pacto de condenação e morte. Um pacto de Deus com o povo judeu. Clareie isso na sua mente, que a lei de Moisés, que Deus deu lá a Moisés, lá, aquelas tábuas, depois de mais outros mandamentos, que se completaram em 613 ordenanças, foi um pacto unicamente para os judeus e era um pacto de obras. Veja aqui em Romanos, vamos agora aqui falar do nosso pacto, Romanos capítulo 1, no verso 16, olha aqui o que diz aqui o Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, diz assim, porque não me envergonho de quê? Da lei de Moisés? Que diz aqui o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, que é o Evangelho, a nossa salvação para aquele que crê, não é a lei de Moisés. E diz mais, primeiro do judeu e também do grego. E no verso 17, diz assim, porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. Não é na lei de Moisés que se descobre a justiça de Deus. É no Evangelho da graça, no Evangelho de Cristo. E diz mais, de fé em fé. Lá na lei era de obra em obra, 613 ordenanças. Aqui no Evangelho é de fé em fé, como está escrito.
O justo, aquele que foi justificado por Deus, o justo viverá da fé. Então, abençoados, o Evangelho de Cristo não tem obras da lei. Se você quer, não é porque eu sou evangélico, não é isso? Eu pertenço agora a um sistema evangélico. O Evangelho de Cristo não tem obras da lei, somente por fé. O Evangelho tem isso que nós lemos aqui, ó. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. De fé em fé. Não é de obra em obra, é de fé em fé. Depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, e depois que o templo de Jerusalém, o templo lá de obras, foi destruído, só se vive por fé. Só se vive por fé. Acabou. Quando Cristo morreu, para Deus, no sentido espiritual, a lei acabou. E quando o templo lá de Jerusalém, aonde que eram entregues as obras, todos os 613 ordenanças tinham que ser cumpridos naquela direção, o templo caiu, acabou. E foi derrubado pelo próprio Deus. Não se engane que foi um acidente, que foi mais uma luta lá, uma guerra entre dois povos, que Roma decidiu por ele mesmo. Não, não. Aquilo ali foi uma intervenção, um decreto de Deus. Derrubar o templo lá de obras, para que ninguém mais vivesse pelas obras. Depois que isso aconteceu, todos nós, todos os filhos de Deus, têm que viver por fé. E mais, se tem obras da lei, não, porque ali tem obras da lei. Então, abençoados, não é por fé. O apóstolo Paulo, isso é uma coisa muito séria, nós falamos assim, mas isso é muito sério. Eu vivi 30 e poucos anos debaixo das obras, pensando que estava vivendo por fé. E olha o que diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 12, ele diz, ora, a lei de Moisés não é da fé. Ele deixa bem claro, ele separa aqui de maneira assim, bem tranquila. A lei de Moisés não pode se misturar com a fé. E tem um verso aqui, que nós nem conhecemos esse verso, vamos ler aqui. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, um verso que mostra a diferença, que mostra bem aqui a separação das obras e da fé. Olha como é que o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro que esses dois membros aqui têm que estar bem separados, a fé tem que estar separada das obras. Olha o que ele diz aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz assim, ó, porque pela graça, não é pela lei, pela graça sois salvos. E mais, por meio da fé. Leia isso aqui, abençoados. É com bastante calma, raciocinando, pensando, com a mente de Cristo, não é isso? Que está em você, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. A fé não vem de você. É dom de Deus, dom de Deus. Não é que um dia, né, você passou por uma situação, eu vi muito desses casos, você também deve ter visto, um abençoado e passou por uma situação complicada, uma enfermidade. Não, a partir de hoje eu vou passar a crer. Não é isso, abençoados. Porque o verso 9 diz, ó, não vem das obras. Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém pode ter glória nesse caso aqui da fé. Isso aí não vem de vós. A obra não. A obra, o abençoado se gloriava. Porque ele teria que pagar lá o preço, então ele era melhor. Um era melhor do que o outro. Havia uma glória. Mas quanto à fé, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça, por meio da fé. Veja bem, pela graça, por meio da fé. Não é pela lei, não é das obras. Separe aí. Tem que separar, abençoado. Tem que separar esse negócio. E diz mais aqui, ó. Pela graça, sois salvos. E veja bem, você que está por aí, somente esse verso, a metade desse verso aqui, seria o suficiente para fechar tudo o que é chamado de igreja evangélica que existe hoje aí. Tudo que a igreja é chamada evangélica, somente, se colocasse esse verso aqui, pela graça sois salvos, seria necessário para fechar todas elas. Se fosse possível, o apóstolo Paulo chegar aqui nessas igrejas, essa que tem perto da sua casa aí, e ele entrasse lá e fizesse um julgamento,
Vamos ver aqui se é pela lei ou é pela graça, se é pelas obras ou se é pela fé. Com certeza, esse lugar chamado igreja evangélica teria que ser fechada. Por quê? Nenhuma delas, eu me arrisco aqui a falar com convicção, com toda certeza, nenhuma delas ensina o evangelho da graça. Nenhuma, abençoada. Tudo que é chamado de igreja evangélica hoje aqui no Brasil, eu vou falar que só do Rio de Janeiro, aqui onde eu conheço, todas ensinam as obras de Moisés, todas têm batismo nas águas, todas têm ceia. Ou você conhece alguma igreja, algum lugar chamado igreja, que não tenha dízimo? Tem, não existe esse lugar. E se tem uma obrinha aqui de Moisés, não é por fé. Ensinam arrependimento, ensinam apresentar criança, tudo obras da lei de Moisés, tudo que foi ensinado. E o apóstolo Paulo diz, a fé, abençoado, a obra e a fé não pode se misturar. Veja o que diz aqui, ó, Hebreus capítulo 8, verso 6. 8, verso 6, que diz assim, ó. Mas agora, veja bem, Hebreus capítulo 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, falando aqui do sacrifício de Jesus de Nazaré, quanto é mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança, que está confirmado, falando aqui da graça de Deus, que está confirmado em melhores promessas abençoadas. O pacto da graça, o pacto da fé é superior ao pacto da lei. Isso é importante você entender. Superiores promessas. O pacto da graça, que foi estabelecido por Deus quando ele morreu ali naquela cruz, que deu fim à lei, e derrubou o templo ali no ano de 70. Superiores promessas que já foram consumadas. Vamos aqui repetir. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, o pacto de maldição e morte, teve fim quando Cristo morreu e quando foi na destruição do templo lá de Jerusalém. Mateus 24, 34, Jesus prometeu que aquela destruição não passaria da geração dele, naquela geração. E tudo ali acabou. De lá para cá, não se vive mais com as obras. Não tem, porque o pacto mudou. Estamos em um pacto melhor, superior, um pacto eterno, que é a graça de Deus. E falamos aqui com convicção. Se tem obras da lei, se você participa de um lugar que tem obras da lei, abençoados, não tem fé. Não é por fé, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro. A lei não é da fé, não pode misturar, não tem mistura. Romanos capítulo 11, verso 6, diz o apóstolo Paulo que de outra maneira, falando da graça, de outra maneira, a graça não é graça. Não tem graça se tiver obra. É um negócio sem graça, não pode abençoar, não pode misturar. E quando Paulo diz de outra maneira, ele, o apóstolo Paulo, estava falando do pacto da lei, o pacto de obras. Então ele diz, se tiver obra, se tiver lei, a graça não é graça. Está misturado, não pode abençoar. Pense aí, por favor, pense aí. É isso. Não pode haver mistura. O pacto da lei é outra maneira, é outro pacto, é por obras. Nós não fomos chamados a viver por obras. Se Deus quisesse que você vivesse por obras, ele teria colocado você lá no deserto, andar lá, caminhar lá junto com o povo lá de Israel, teria colocado você para ser membro lá daquele templo, oferecer lá o sacrifício, mas ele não quis, ele quis colocar você depois da cruz para você ter o privilégio de viver por fé, crendo naquilo que ele fez. Olha, e mais, o pacto da lei é uma outra maneira, né? Que passou a ser outra maneira depois que Cristo morreu e ressuscitou. Porque às vezes nós falamos aqui, olha, não, porque a lei, não é que nós sejamos contra, não é isso, que detestamos, não é isso, algum preconceito, não é isso, abençoados. É que o Evangelho diz que Cristo acabou com a lei e nos colocou no pacto da graça, acabou com as obras e nos colocou no pacto da fé. Por isso que Paulo deixa bem claro lá em Hebreus, capítulo 6, verso 1 e verso 2, estamos aqui pertinho, vamos ler. Olha o que ele diz aqui, Hebreus, capítulo 6,
verso 1 e 2. Pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, é para deixar tudo que é obra, é para deixar. Prossigamos até a perfeição, a graça de Cristo abençoado. Porque se você se meter com as obras, você nunca vai se ver perfeito. Você, quando estava lá na religião, ou se você está ainda lá na religião, no lugar chamado de igreja evangélica, eu tenho certeza que você se vê um pecador. Eu tenho certeza que você não se vê merecedor de Deus. Por quê? Você está debaixo de obras. E o apóstolo Paulo diz aqui, ó, é para deixar já, para seguir para a perfeição. Não lançando de novo, porque já foi lançado uma vez por Cristo. Foi o suficiente. E diz aqui, ó, o fundamento do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo, imposição de mãos, e segue aqui uma série aqui de coisas. Fazer o que Jesus fez, veja bem, fazer o que Jesus fez nos dias da sua carne, nos dias de Jesus de Nazaré, é viver por obras da lei. Porque eu sofri muito lá na religião, por causa disso, porque eu era assim, meio preguiçoso assim, para fazer certas coisas, que eu sempre fui, minha carne foi meia mole. Aí alguém sempre me falava, poxa, se Jesus fez, você não pode fazer? Se Jesus sofreu, você não pode sofrer um pouquinho? Exatamente por isso, abençoados, que você não tem que fazer, porque ele fez. Porque ele se batizou, é que você não tem que se batizar. É porque ele jejuou lá os 40 dias, é que você não tem que jejuar. Jesus viveu segundo a lei de Moisés. Ele viveu de acordo com a lei de Moisés. Olha só o que ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei, palavras de Jesus de Nazaré, ou os profetas. Não vim, mas vim cumprir. O papel de Jesus de Nazaré foi cumprir a lei de Moisés. E cumpriu. Se ele cumpriu, como é que você vai agora querer se meter debaixo de obras, abençoado? Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver num pacto de fé. Porque, ó, veja bem, antes da cruz, isso aqui é muito sério, antes da cruz, antes de Jesus morrer, antes dele ressuscitar, não havia o dom da fé. Não havia. Ninguém podia andar, ou por exemplo, falar abençoado, viver de acordo com a fé, porque esse dom não havia. Veja o que diz aqui em Gálatas, vamos ler aqui 3 versos, Gálatas 3, no verso 23. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo às igrejas da Galácia a respeito desse dom. Mas, antes que a fé viesse, então, se ela veio, porque ela não estava numa certa época. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Ele falando com aqueles abençoados que viveram aquele tempo de transição. Viveram um tempo na lei e depois, quando a graça foi estabelecida na cruz, passaram a viver debaixo da graça, debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Antes da cruz, o dom da fé, esse que está em nós aqui, que foi imputado por Deus, não havia ainda sido manifestado. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A eles foram conduzidos. Nós já nascemos em Cristo. Oh, que privilégio, abençoados. E você quer viver por obras? Nós já nascemos em Cristo, para que pela fé fôssemos justificados pela fé. E o verso 25. Mas depois que a fé veio, ele está falando depois da cruz, o dom da fé já tinha chegado, já não estamos mais debaixo de aio, já não estamos mais debaixo da lei. Então, preste bem atenção, diz aqui o Evangelho que aqueles que estavam debaixo da lei aguardavam a manifestação da fé, do dom da fé. Uma fé que iria justificar aqueles que viviam debaixo da lei. Aqueles foram justificados, mas a fé veio e já não está mais debaixo da lei. A fé, o dom da fé já foi estabelecido, já foi imputado no nosso espírito. Nós não estamos mais debaixo de lei, nunca estivemos, não podemos viver pelas obras, porque o dom da fé já foi imputado aqui no teu espírito, abençoado. Não existe esse negócio de fé, de obras. O que havia antes lá da cruz, era uma fé natural em Deus.
Porque muitas vezes Jesus falou, né, nunca ouvi tanta fé, homem de muita fé, homem de pouca fé, porque era uma fé natural. Fé que em Hebreus capítulo 6, verso 2, diz que era para se deixar. Nós lemos aqui, deixando já. Deixa essa fé natural para lá. Agora, depois que Cristo morre e ressuscita, é a fé dom de Deus. Um dom que está em você, que se manifestou com o pacto da graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Passe o que passe, aconteça o que aconteça. Se é um filho de Deus, ele tem esse dom nele. Ele fala, ai meu Deus, ele crê em Deus. Por quê? Um dom que depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi imputado nele. Se é um filho, não interessa onde que ele esteja, não interessa o que ele está fazendo, não interessa a situação, se é o problema dele ou com o pai dele. Mas que ele tem o dom da fé, tem, porque Cristo, a obra de Cristo ali na cruz, imputou nele o dom da fé, o dom de crer em Cristo, em Deus, sem fazer obras. Hoje vivemos pelo dom da fé, não por obras, para agradar a Deus. Nós vemos aí, né, muitos abençoados querendo fazer coisas para agradar a Deus. Você que é aqui do Rio de Janeiro, se você não é, deixa eu te falar, aqui tem um lugar chamado Igreja Católica, que tem 365 degraus. Imagina, um degrau para cada dia do ano. E tem abençoados que não entenderam ainda que não precisam viver por obras, que é somente crer, que sobem de joelho, imagina, 365 degraus na intenção de agradar a Deus, fazendo obras. Isso não é mais necessário, abençoados. Agora é por fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível. Você pode subir e descer a escadaria lá da Igreja da Penha, né? Tem aqui pertinho aqui do Rio de Janeiro, e não vai adiantar nada, porque Deus não considera mais essas obras, abençoadas. Você pode fazer um jejum de 41 dias, um dia a mais do que Jesus de Nazaré, porque não vai adiantar, porque Deus não considera mais as obras. Você pode se batizar quantas vezes for. A minha mãezinha, já falei aqui algumas vezes, ela se batizou 4 vezes na religião, não adiantou de nada. Deus não considerou isso para nada, não serviu para nada. Por quê? Deus não considera as obras de ninguém para se aproximar dele. Agora é por fé. E mais, além das ordenanças da lei, é uma coisa muito séria da lei, que eram 613, a religião criou outras maneiras para se aproximar de Deus. Mesmo Cristo morrendo, mesmo Cristo tendo ressuscitado, voltando sobre as nuvens, sobre Israel, fazendo ali juízo, sobre aquela nação, derrubando o templo da lei, 2000 anos depois, a religião criou outros símbolos, outras maneiras. Eu tenho certeza que você já viu na televisão alguém orando assim, com um copo d'água. Bebe água, ora. Isso é outra maneira, isso é obra, isso não te leva a nada, não serve para nada. Garrafa com água, né? Leve a sua garrafa de água para casa, e que Deus, tijolinho, você quer construir a sua casa mais rápido? Compre aqui um tijolo ungido, uma vassoura ungida para você varrer a sua casa, lenço. Outro dia eu vi uma coisa até assim meia com uma falta de higiene, o abençoado lá, chamado apóstolo, pegou o lenço, passou assim no rosto, aí deu para a abençoada levar para casa, porque é um lenço ungido. E tudo isso para quê? Para barganhar com Deus, para convencer a Deus a te abençoar. Olha, outra maneira, e não adianta, abençoado, Deus não considera essas maneiras, Deus não leva isso em consideração, Deus não vai te abençoar porque você fez alguma obra. Não vai, não adianta, você pode virar pelo avesso. Como falava a minha saudosa vovó, você pode virar pelo avesso que o tempero não vai mudar. Deus não vai te abençoar por causa das suas obras. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus já te abençoou no teu espírito. Você já é um abençoado, não adianta você querer fazer alguma coisa. Diz o Evangelho que vivemos por fé e não por vistas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que nós que nascemos depois da morte de Cristo, fomos chamados a viver por fé, não pelo aquilo que você vê. Não, porque hoje eu vejo que a situação do Brasil,
Eu não sei o que é que você está vendo, eu não sei se você está gostando, se você não está gostando, mas nós vivemos por fé. Nosso reino é espiritual, aqui no espírito, e tudo está bem abençoado. Mais, sem ter coisas, sem ter objetos, coisas visíveis, não é graça. Se você participa de um lugar, se alguém te oferece alguma coisa visível, um objeto para agradar a Deus, saia correndo disso aí, porque isso não é evangelho da graça. Isso é lei de Moisés, e a lei de Moisés já acabou. No pacto da graça não existe coisas visíveis. Não, porque aqui nós temos aqui um objeto aqui que você vai levar para a sua casa, o óleo da unção. Sai fora, sai daí correndo, porque isso aí não é evangelho, isso aí não é poder de Deus, isso é mentira, isso é enganação, isso é um pacto que já acabou, um pacto de maldição e morte. Olha, no pacto da graça não existe coisas visíveis para se aproximar, para você louvar a Deus, conhecer a Deus, você precisar de coisas visíveis, não. O próprio Jesus de Nazaré, ele falou uma vez, eu gostaria aqui de ler esse verso, vamos lá no livro histórico de João. Livro histórico, hein? Não chame isso aqui de evangelho não, porque é livro histórico. No capítulo 4, no verso 24, olha o Jesus já falando daquele tempo que estava bem próximo, 4:24, ele fala assim, João 4:24, ele diz assim, Deus é Espírito. Olha que descoberta sensacional. Não sei se você sabia disso, né? Deus é Espírito. E importa, o mais importante é que os que o adorem em espírito e em verdade. O próprio Jesus de Nazaré, pouco tempo antes dele morrer, dentro daquela geração que ele iria consumar todas as coisas que ele mesmo prometeu, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele disse, Deus é Espírito, e importa os que o adorem, usando o vocabulário lá do pacto passado, o adorem em espírito e em verdade. Ele nunca citou aqui, olha, use aqui uma vassourinha para varrer, use algum objeto. Não, abençoado. Ele disse, o tempo é agora, que Deus é Espírito, e importante que todos o adorem em Espírito. E bem, uma outra coisa aqui, talvez você que está nos ouvindo aí, tem que concordar com o que nós estamos aqui falando, né? Porque nós estamos aqui te mostrando o que está escrito, não é isso? Está escrito, nós cremos, diz um abençoado aí. Mas talvez você esteja se lembrando, agora nesse momento, da carta de Tiago. Olha, Tiago, vou te contar, né? Ele era meu irmão lá de Jesus, ele viveu lá, usou lá da influência de ser irmão de Jesus, porque ele nem apóstolo ele usou dessa influência. Imagina, meu irmão de Jesus de Nazaré, não é pouca coisa não. E ele escreveu aqui uma carta, e ele diz aqui na sua carta, no 2º capítulo, no verso 24, olha o que ele diz. Tenho certeza que você já ouviu disso aqui, talvez esteja se lembrando disso. Diz aqui, que o homem, diz Tiago, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Exatamente o contrário de tudo que nós estamos falando até aqui. Já estamos aqui falando há 33 minutos, e falamos exatamente o contrário do que Tiago escreveu. Nós estamos aqui repetindo o que diz o apóstolo Paulo, que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Aí Tiago me escreve uma carta, é isso? E no 2º capítulo, no verso 24, ele escreve isso aqui, diz, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então ele misturou, tem que ter obras, mas também tem que ter fé. Tem que ter fé, mas também tem que ter obras. Ele misturou. Então, abençoado, veja bem, como entender isso aqui? Isso aqui causou, um certo tempo, causou uma confusão muito grande aqui na minha mente. Como é que pode isso? Se Tiago, que foi meu irmão de Jesus, ali com ele ali, foi criado ali junto, ele fala isso, como é que é isso? A primeira coisa que você, primeiro veja, primeiro você tem que entender com quem Tiago estava falando. Para quem Tiago escreveu, quem era o destinatário dessa carta, porque isso aqui foi uma carta que ele mandou. Tiago, capítulo 1, verso 1, ele bota lá já no cabeçalho, ele fala
para quem que ele está escrevendo essa carta. Ele diz assim, ó, Tiago, servo de Deus, Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já usou, já que a influência, né, o respeito que ele tinha por ser meio-irmão de Jesus, para botar logo de frente. Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam na dispersão. As 12 tribos lá de Israel. Então, Tiago, ele estava escrevendo para o povo, que eram as 12 tribos, que viveram no tempo da lei. O povo de Israel, que viveu debaixo da lei, que viveu da fé por obras. O povo de Israel, ele está escrevendo para um povo que conheceu a fé lá das obras, lá que viviam por obras, que tinham que cumprir os 613 mandamentos. É para esse povo que Tiago estava escrevendo. Carta escrita antes da destruição do templo. Essa carta de Tiago, ela foi escrita antes do ano 70, onde o templo de obras ainda funcionava. Quando Tiago escreveu lá para essa carta, quando ele disse o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, o templo lá de Jerusalém, onde eram oferecidas as obras, onde eram feitas lá o pagamento da dívida, ainda estava de pé. Então ele disse o seguinte, ó, não adianta falar que tem fé, falando para as 12 tribos, não é para mim, não é para você, não é para nós que estamos depois da cruz, não é para nós que somos gentios, que vivemos por fé. Então ele está dizendo, não adianta falar que tem fé e não cumprir com as obras devidas da lei. É isso que ele está falando. Ó. Não adianta você aí da tribo de Benjamim, você da tribo de Judá, você da tribo de Levi, você da tribo não sei das contas lá, não adianta você falar que tem fé e você não cumprir com as obras devidas da lei. Então, se você não está cumprindo, você diz que tem fé, mas não cumpre com as obras da lei, então a fé que você diz que tem é morta. É uma fé sem obras, é morta. É isso, exatamente isso que estava aqui explicando Tiago. Ele não estava falando para mim, falando para você, que vivemos depois da cruz, depois da destruição do templo, que temos que ter obras para justificar nossa fé. Não é isso, abençoado. Ele escreveu essa carta para os irmãos dele, lá da nação dele, das 12 tribos de Israel, que viveram debaixo da lei, que eram obrigados a cumprir a lei, porque o templo ainda estava de pé e eles tinham que ir lá cumprir, de acordo com o mandamento lá da lei. Falava que tinham fé, porque era uma fé natural, e tinham que pagar o preço lá da lei. E se não pagasse, então a fé deles não valia de nada, era uma fé morta. Nós vivemos no pacto eterno da graça, abençoados. Nós vivemos num pacto melhor, num pacto superior, onde o próprio Deus... Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bonito, muito lindo. O próprio Deus, que é Espírito, habita no nosso espírito. 1 Coríntios, vamos ler aqui, ó. Vamos ler, já lemos aqui algumas vezes, vamos ler mais uma vez. 1 Coríntios 3, 16. Olha que coisa linda, diz aqui o apóstolo Paulo 3,16, ele fala assim, ó, não sabeis vós, eu recebo que você saiba disso, eu recebo que você está ciente disso aqui que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Hoje Deus não habita mais em templo de parede, em grandes construções, por mais linda que seja, por mais espetacular que seja, que tenha porta de aeroporto, que tenha ar-condicionado central. O lugar é bonito, mas Deus não habita nesses lugares. Onde que Deus habita? Deus habita no nosso espírito, porque ele fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É aqui que Deus está, abençoado. Deus habita em nós, onde o próprio Deus habita, no nosso espírito. Não temos que agradar a Deus com obras, com lei de Moisés. Não, de maneira nenhuma. Vivemos por fé. Não adianta eu vou me batizar nas águas, eu vou me circuncidar, apesar de não conhecer ninguém que tenha feito isso, para agradar a Deus. Você está perdendo seu tempo, abençoado. Não está perdendo seu tempo. Vivemos por fé, que foi imputada em nós pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Você quer agradar a Deus? Quer ficar bem com Deus? Ficar bem na fita com Deus? Creia
na obra que ele fez. Ele morreu, ressuscitou, já voltou sob o juízo lá em Israel, já nos justificou. Somos templo dele aqui, que não precisamos fazer nada da lei, que vivemos exatamente, unicamente, exclusivamente por fé, crendo naquilo que ele fez. Quanto ao nosso comportamento, vivermos bem aqui, temos que viver bem aqui sim, abençoados. Não, mas não para agradar a Deus, não para nos tornar filho de Deus. Porque eu estava conversando com o abençoado, ele me falou, né? Então quer dizer que eu posso chutar o balde. Ó, abençoado, deixa eu te falar aqui uma outra coisa muito séria. Eu procuro me comportar bem, não na intenção de vir a ser um filho de Deus. Não, eu procuro me comportar bem, crendo em Deus, porque eu sou o filho dele. É o contrário, abençoado. O nosso bom comportamento, vivemos crendo naquilo que ele fez, vivemos de maneira digna, porque somos filho dele, não na intenção de tornarmos filho dele. Não procuramos fazer nada para nos tornar filho dele, mas procuramos viver bem, crendo no que ele fez, porque entendemos que somos filho dele. E recebo que você também entenda isso nessa manhã. E encerramos aqui, ó, com esse verso aqui maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 3, no verso 28, que ele fala assim, ó, 3:28, olha só. Concluímos, pois, a conclusão que chegou aqui o apóstolo Paulo é a conclusão que nós chegamos também nessa manhã, nesse dia, e recebo que você também já tenha chegado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé em Deus, o dom da fé, veja bem, sem com S, não é sem com C, é sem com S, sem as obras da lei. Olha, abençoado, penso que ficou fácil de entender. Eu penso que você tenha entendido, que você crê que nós somos justificados diante de Deus pela fé, sem as obras da lei. Acabe com esse negócio de obra de lei na sua vida. Se a sua intenção é se aproximar de Deus, é agradar a Deus, e está se batizando, está dando o seu dinheiro lá, não sei para quem, pare com isso, abençoado, porque você já agrada a Deus por fé, crendo no que ele fez e vivendo de maneira digna. Abençoados com todas as bênçãos. O reino é espiritual, vivemos por fé. Compartilhe a mensagem, por favor, para que outras pessoas também possam alcançar um pouquinho, né? Ouvindo um pouco, Deus já muda o entendimento. Porque eu, quando comecei a entender essa palavra, foi apenas com uma frase. Alguém disse para mim, você é um abençoado. Aí aquilo despertou em mim, eu recebo que desperte também nos abençoados. Mas é necessário que ela ouça. E você compartilhando a mensagem vai facilitar para que essa pessoa também possa estar aí ouvindo. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, por você que estava ao vivo até agora. Tenho visto aqui bastante abençoados. Muito obrigado pela sua participação. Sabe que você é um abençoado e declaro o seu dia muito bom, um dia bem feliz, de acordo com a vontade do nosso Pai. Até o próximo domingo, onde nós estaremos aqui tratando de mais um assunto de acordo com o Evangelho da Graça, por fé, sem as obras da lei. Abençoados com todas as bênçãos.